Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Boa tarde. Pastor Mauro Alves, chegando aqui para mais uma transmissão para o nosso canal. CETEMA, Centro Educacional e Teológico Ministério Apologético. Você não se inscreveu lá ainda? Faz essa gentileza para nós lá, dá um like. E nosso canal do YouTube, né? Centro Educacional e Teológico Ministério Apologético. Estamos trazendo mais um assunto aqui bem relevante e também inédito. Pedir desculpa aqui do cenário, né? Que nós estamos fazendo uma mudança aqui no cenário aqui atrás. Tirei os livros e nós vamos fazer uma mudança aqui. Mas o fato é que o assunto que nós vamos trazer aqui, ele está passando aí no rodapé. A Bíblia revela sobre lixo nuclear. Talvez, provavelmente, você nunca ouviu falar isso, né? Que a Bíblia revela sobre lixo nuclear, lixo atômico, porque isso daí é um dos grandes problemas da humanidade, né? A humanidade é expert, é especialista em criar tipos de energia, criar tipos de aparelhos, criar coisas que ela não tem controle, né? Isso aí é característica inerente ao ser humano. Toda energia sem controle ela é perigosa. O que se faz hoje com lixo nuclear? Nós vamos ler um texto aqui na Bíblia. Enquanto isso, eu peço que você vá se preparando aí. Se você tem um exemplar da Bíblia Sagrada, vai preparando ele aí. Convida alguém para ouvir, se você está conosco. Convida alguém aí para participar, porque esse assunto é muito interessante. Vamos rodar a vinheta e daqui a pouquinho a gente volta. Roda a vinheta aí. Muito bem, então voltando aqui, nós vamos falar sobre esse assunto muito emblemático, né? Muito interessante. Eu acredito que você nunca ouviu alguém explicando isso à luz da Bíblia. A Bíblia está repleta de textos que falam sobre guerra nuclear, nós vamos ler uns aqui daqui a pouco, e fala sobre como a Bíblia ela é completa, né? A Bíblia ela é a palavra de Deus, o manual do ser humano, o instrumento da verdade teológica do cristianismo. E a Bíblia tem resposta em todas as áreas da nossa vida. Se você compra um produto que você não consegue entender, sobretudo porque a maioria dos produtos que a gente compra hoje vem o manual em inglês, né? Você tem que procurar ler o manual. Se você quiser saber qualquer coisa da nossa vida, da vida do ser humano, é só ler e procurar a resposta na Bíblia. A Bíblia é o único livro que contém os 4 pilares do conhecimento. Conhecimento filosófico, conhecimento teológico, conhecimento filosófico, conhecimento científico e conhecimento empírico. Você não vai achar isso em nenhum outro livro, só na Bíblia Sagrada, porque a Bíblia ela é a palavra de Deus inerrante. Então, vamos ler um texto aqui no livro do profeta Zacarias, que muito pouco estudado, né, muito pouco lido e explicado. No capítulo 5, aqui tem uma série de visões, do capítulo 1 até o capítulo 6, uma série de visões que o profeta Zacarias tem. No capítulo 5, versículo 5 em diante, diz assim a palavra de Deus: E saiu o anjo que falava comigo e me disse: Levanta agora os teus olhos e vê que é isto que sai. E eu disse: Que é isto? E ele me disse: Isso é uma efa. Efa é um recipiente, né? uma medida, é um recipiente, uma vasilha. E ele me disse: Isto é uma efa que sai. Mas disse: Esta é semelhante deles em toda a terra. E eis que foi levantado um talento de chumbo, e uma mulher estava sentada no meio da efa. E ela disse: Esta é a impiedade. E lançou dentro do efa, e pôs sobre a boca dele o peso de chumbo. Observe que esse recipiente está sendo colocado, né, uma medida, um talento, uma medida de chumbo dentro dele, e depois o versículo 8 diz que esta é a impiedade, lançou dentro do efa e pôs sobre a boca dele o peso de um chumbo. O peso de chumbo, quer dizer, selou, lacrou o recipiente com chumbo. Verso 9. E levantei os meus olhos e olhei, e eis que 2 mulheres saíram agitando o ar com as suas asas, pois tinham asas como as de cegonha, e levantaram o efa entre a terra e o céu.
Então eu disse ao anjo que falava comigo: para onde levam estas o Efa? E ele me disse: para lhe edificarem uma casa na terra de Sinar. E estando ela acabada, ele será posto ali em seu próprio lugar. Observe que interessante, duas mulheres com asa de cegonha, né? Mulher na Bíblia ela tem dois significados na conotação profética, né? No sentido profético. Pode ser uma igreja falsa ou verdadeira, ou pode ser a nação de Israel. Aqui, percebam que essas duas mulheres, elas têm asas de cegonha. Fala de rapidez, né? Com a rapidez com que se faz algo. E percebam que foi selado o Efa, né? Esse recipiente, com chumbo. Porque o chumbo é a única coisa que dá uma proteção com radiação nuclear. Vocês percebam quando alguém vai fazer um raio-x, por exemplo, que vai se disseminar radiação, é colocado uma placa de chumbo aqui na pessoa, e a pessoa que vai realizar, o técnico que vai realizar o raio-x, ele fica atrás de uma placa de chumbo. E o que acontece hoje com o lixo nuclear? Não tem onde colocar. Eles vão colocando em recipientes de chumbo, né? Em espécies de container de chumbo, eles colocam ali e vão lançando no fundo do mar. Quando a Bíblia diz aqui que foi selado, foi lacrado, né, esse recipiente com chumbo, é uma proteção para a radiação nuclear. E a terra de Sinar, que é citada aqui no versículo 11, é a Babilônia, né? Vê que esse Efa está tratando esse Efa como impiedade, e a terra de Sinar, que é exatamente, diz assim o versículo 11, para onde leva o 10? Então disse o anjo, então eu disse ao anjo que falava comigo, para onde levam o Efa? Para onde essas mulheres estão levando o Efa, né? E ele me disse, para lhe edificarem uma casa na terra de Sinar. Sinar, se você ler alguns textos bíblicos, vai mostrar que é a Babilônia, né? Se você ler, por exemplo, Isaías 5:11, Josué 7:21, vai mostrar que essa é a terra da Babilônia. Principalmente o sul e o norte da Babilônia é chamado de terra de Sinar. E ele disse assim no 11, ele me disse, para lhe edificarem uma casa na terra de Sinar, estando ela acabada, ele será posto ali em seu próprio lugar. Ou seja, quando a casa, o local que a humanidade pensa em acabar, para colocar esse chumbo, eles estão estudando sobre isso, aonde que eles poderiam colocar o lixo atômico, que hoje é colocado em recipientes, em espécie de containers, né, de chumbo e colocado no fundo do mar, porque não tem onde pôr. Então perceba como a Bíblia, ela é, ao contrário do que muitos dizem aí que querem atualizar a Bíblia, né, é de René Kivitz que o diga, mas o pastor Billy Graham já dizia, a Bíblia é mais atualizada do que o jornal de amanhã. Aqui eu vou ler um texto aqui, que mostra o que vai acontecer depois da batalha do Armagedon, porque vai haver disseminação de ogiva nuclear. Diz assim, versículo 9 do capítulo 39, que fala sobre a batalha do Armagedon. E os habitantes das cidades de Israel sairão e totalmente queimarão as armas e os escudos e as rodelas com os arcos e com as flechas, e com os bastões de mão, e com as lanças farão fogo, com tudo isso por 7 anos. Por que 7 anos? Porque, segundo os especialistas, é necessário 7 anos para que se possa limpar um local onde houve disseminação de ogiva nuclear, né? De contaminação com radiação nuclear. Olha o versículo 10. E não trarão lenha do campo, nem o cortarão dos bosques, mas com as armas acenderão fogo e roubarão aos que os roubaram e despojarão aos que despojam, diz o Senhor Jeová. Verso 11. E a casa de Israel os enterrará por 7 meses para purificar a terra. Perceberam que vai ficar um período de 7 meses também? Enterrando todas essas coisas, sepultando os corpos, para que possa haver uma limpeza na terra. Limpeza do quê? De ogiva. E a casa de Israel enterrará por 7 meses para purificar a terra. Versículo 14. E serão separados homens que incessantemente passarão pela terra, para que sepulte os que tiveram ficado sobre a face da terra,
para purificarem, durará 7 meses este trabalho. Versículo 15. E os que passam pela terra e atravessarão, e vendo alguém o osso de um homem, lhe levantará ao pé de um sinal, até que os enterradores o enterrarem no vale da multidão de Gog. Ó. E também o nome da cidade será Ramoná, assim purificarão a terra. Então percebam que haverá um período de 7 anos, né? Quando eles vão estar pegando os despojos, queimando tudo aquilo que... os armamentos, e depois vai haver um sepultamento coletivo de 7 meses para se fazer limpeza na terra, naquele local onde foi disseminado armamento nuclear, ogiva nuclear. Espero que você tenha gostado desse vídeo. A Bíblia tem resposta para tudo, a Bíblia tem outros textos também, até no Novo Testamento, que traz denota questões nucleares, né? Espero que você tenha gostado. Deus abençoe a todos, fiquem na paz do Senhor. Se inscreva lá no nosso canal CETEMA, Centro Educacional e Teológico Ministério Apologético. Abraço a todos, eu vou ficando por aqui.